Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, devocionais e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos no dia 13 de abril e nesse mês nós comemoramos a Páscoa, que é Cristo. Ele morreu em nosso lugar na cruz para nos dar passagem. Páscoa significa passagem, para nos dar a passagem da libertação dos nossos pecados para o relacionamento íntimo com Deus. Por Jesus, pela morte dele na cruz, nós temos agora acesso livre para conversar com Deus Pai. E por essa razão, nesse mês de abril, nós escolhemos, pela direção do Espírito Santo, o Evangelho de Lucas para falarmos a respeito de Jesus. Sabemos que temos na Bíblia 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nesse mês de abril, o Espírito Santo nos orientou a meditarmos no Evangelho de Lucas. Sabemos que a palavra evangelho vem do grego e significa boa notícia. Jesus é a boa notícia para a humanidade. Ele veio e com a sua morte tomou o nosso lugar de morte e deu acesso e reconciliação com Deus. Por Jesus nós estamos reconciliados para sempre com Deus. Todo aquele que se aproxima de Jesus recebe a cura do pecado, recebe a libertação do pecado e, por consequência, também das suas tribulações e recebe o reino de Deus, recebe a salvação. Portanto, o convite é de aproxime-se de Jesus, porque Jesus é aquele que cura, que liberta e que salva. Dito isso, vamos à meditação do capítulo 13, hoje que é dia 13 de abril, vamos ler o capítulo 13 de Lucas, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. 2. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Versículo 3. Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? 5. Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nesses primeiros 5 versículos, nós vemos que Jesus estava conversando com os seus discípulos quando chegaram alguns galileus e disseram para Jesus: Pilatos acabou de matar alguns galileus e misturou o sangue deles com os sacrifícios que ele estava oferecendo aos deuses dele. Jesus escuta essa fala, essa notícia. Jesus olha para eles e diz: E o que vocês acham disso? Vocês cuidam que esses galileus aí, que foram mortos por Pilatos, foram mais pecadores do que todos os outros galileus? Vocês acham que eles padeceram essas coisas, que eles morreram dessa forma ultrajante, humilhante, de terem sido mortos quando Pilatos estava lá sacrificando para os deuses deles? Para os judeus, a adoração a outros deuses é algo extremamente terrível. Então, se Pilatos, que era o governador de Jerusalém naquele tempo,
estava fazendo sacrifícios para os seus deuses e ele mata os galileus, que eram judeus que viviam na região da Galileia, aquilo era algo extremamente humilhante para eles. E quando eles estão dando essa notícia de que alguns galileus foram mortos dessa forma para Jesus, Jesus responde: Cuidais vós que esses galileus que foram mortos foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido essas coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus fala isso porque havia uma ideia entre os judeus de que se uma pessoa morresse de uma forma humilhante, ultrajante, significava que aquela pessoa tinha muitos pecados. Então, na visão deles, eles estavam querendo dizer: aqueles galileus provavelmente fizeram coisas muito horríveis, por isso que eles morreram dessa forma. E aí vem aqui Jesus, só que Jesus não fica só nisso. Naquele tempo, havia uma torre que se chamava a Torre de Siloé, que havia caído e matado 18 pessoas. Jesus lembra para aqueles que estavam falando sobre a morte dos galileus sobre esse fato. Ele fala no versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Então nós vemos aqui que Jesus, ele fala: vamos lembrar daqueles 18 que foram mortos quando a torre de Siloé caiu e os matou. Vocês acham que essa tragédia aconteceu porque eles eram mais culpados do que os outros? E Jesus responde para os dois casos. Tanto no caso dos galileus que foram mortos junto com os sacrifícios de Pilatos, quanto os que morreram, os 18 que morreram pela queda da torre de Siloé, Jesus responde no versículo 3 e no versículo 5 da mesma forma. Veja ali em destaque os versículos 3 e 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O versículo 3 e o versículo 5 são exatamente iguais. Jesus fala: se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Jesus estava querendo dizer o seguinte: para você estar com Ele, é necessário que haja arrependimento do pecado, arrependimento de pecados. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós, em algum momento, sentimos cobiça, inveja, mágoa, raiva, rancor, ressentimento. Temos alguém que parece que quando o nome da pessoa é citado ou lembrado, não desce na nossa garganta porque nos fez algum tipo de mal. Então, todos, de alguma forma, pecam. Por mais que façamos boas obras, por mais que uma pessoa pague suas contas, cuide bem dos seus filhos, seja honesto e fiel no seu relacionamento, seja um ótimo empresário ou um ótimo servidor ou um ótimo trabalhador, por mais que a pessoa faça todas essas coisas, ninguém escapa de ter maus pensamentos algumas vezes, de estar ansioso em razão de alguma questão, de desejar em algum momento alguma coisa de alguma outra pessoa, ou de desejar o mal de alguém, ou de dizer algum palavrão, ou de pensar em algum palavrão, ou de ficar com raiva ou com ira, ou com alguma coisa assim. Todos pecamos, todos erramos. E o que Jesus está dizendo aqui é: não pensem que a forma como uma pessoa morre indica se ela estava ou não com Deus. Tem pessoas que pensam assim: se uma pessoa morre por um acidente de atropelamento, se ela morre porque levou um tiro de uma bala perdida, se ela morre no hospital
porque contraiu uma doença grave, então essa pessoa sofreu o que ela sofreu porque ela não estava com Deus. Nós não podemos tirar essa conclusão, porque Jesus disse em João, no capítulo 16, no versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 32, que tudo o que se sucede ao ímpio também se sucede ao justo. Então, existem cristãos que morrem atropelados. Eu mesmo conheci duas pessoas da igreja que estavam na calçada aguardando o sinaleiro fechar para que pudesse atravessar uma rua e veio um carro, bateu nessas duas pessoas e elas morreram. Morreram atropeladas, mas estavam na fé em Jesus. E muitos ímpios morrem dormindo, tranquilos. Mas o que faz com que uma pessoa esteja com Jesus é se ela leva uma vida de arrependimento. Se ela reconhece que eu tenho pecados e eu preciso de Jesus. Então eu me arrependo dos meus pecados e me volto para Jesus. Essa é a primeira mensagem de Lucas capítulo 13. Que nós precisamos de arrependimento para estar com Ele. Segunda mensagem está aqui no versículo 6. Jesus conta a parábola da figueira. Versículo 6. E dizia esta parábola. Parábolas são histórias que Jesus conta, que são fictícias, são histórias inventadas por Jesus para revelar uma verdade sobre o reino de Deus. Então ele começou a contar uma história. Essa história da figueira também serve para reforçar a importância do arrependimento. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Veja que vinha é um lugar onde se plantam uvas. Mas um certo homem resolveu plantar uma figueira no meio da vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, e não achou. 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então essa história, Jesus conta que foi plantada uma figueira no meio de uma vinha e durante 3 anos esse homem foi até essa figueira e não encontrou fruto, então ele mandou cortar porque ela estava apenas ocupando espaço. Mas o vinhateiro disse: vamos primeiro escavar, colocar esterco e vamos aguardar mais 1 ano. E depois de 1 ano, se ela continuar a não produzir fruto, então nós a cortaremos. Essa parábola, Jesus quis dizer o seguinte: a figueira, a vinha, onde estão as uvas, simbolizam os filhos de Deus. Lá no livro de Isaías, Deus fala: eu plantei uma vinha e eu dei muitos filhos. Então, existe já no Antigo Testamento uma referência de que a vinha representa as pessoas que seguem a Deus. Quando uma figueira é plantada, ela é uma árvore diferente. Nós estamos falando dos novos salvos. A figueira pode representar eu, pode representar você, que estamos entrando no reino de Deus. Pode ser que nós estamos entrando num novo corpo de Cristo. E Jesus está dizendo assim, que durante 3 anos ele ficou procurando frutos e não houve frutos. Antes dele cortar a figueira, o vinhateiro
deu uma sugestão: vamos continuar a dar por mais um tempo alimento e cuidado para essa figueira, para ver se ela vai produzir algum fruto antes de cortá-la. Essa parábola nos fala sobre a misericórdia e a paciência de Deus. Antes de Deus nos cortar da comunhão dele, ele nos dá chances para que haja arrependimento, para que haja conserto e correção da nossa vida diante dele. Só depois é que ele corta. Agora vamos ler o versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. 12. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, ou seja, aquele que era o líder, o responsável por aquela igreja, por aquela sinagoga, por aquele templo, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então nós vemos aqui que do versículo 10 até o versículo 17, Jesus passa por um episódio em que ele estava ensinando na sinagoga uma mulher que andava com a coluna torta. De acordo com o texto, ela não conseguia se endireitar, ela andava curvada e havia um espírito do diabo na vida dela e ela já estava nessa condição há 18 anos. Era um dia de sábado. Pela tradição judaica, o sábado é o dia do descanso, é o dia de ficarem no templo adorando a Deus. O príncipe da sinagoga, que é o líder da sinagoga, sabia disso e ele, quando vê que Jesus cura aquela mulher, ele fala: vocês têm que vir para receberem a cura nos outros 6 dias. No sábado não pode curar ninguém. E Jesus se manifesta e diz que aquele príncipe da sinagoga era um hipócrita, porque ele disse: todas as pessoas do povo judeu, mesmo sendo sábado, soltavam o seu boi e o seu jumento para que pudessem pastar e para que pudessem beber água. Então ele fala: vocês querem cumprir tantas regras, vocês levam o animal de vocês para pastar e para beber água, e uma pessoa, uma mulher, que está sofrendo há 18 anos, não merece receber a cura, porque você traz o legalismo de dizer hoje é sábado. Então Jesus mostra para eles, todos os que estavam ali dentro do templo, a importância do arrependimento, de muitas vezes querermos aplicar leis e esquecermos a lei do amor ao próximo. Agora vem o versículo 18. E dizia: aqui é semelhante ao reino de Deus, e aqui o compararei. Versículo 19. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Esses versículos 18 e 19, quando falam sobre a parábola do grão de mostarda, o grão de mostarda, ele é
um pontinho na nossa mão. Mas depois que você lança na terra, ela gera uma árvore bastante grande. Jesus estava dizendo assim: o reino de Deus é parecido com um grão de mostarda. Ele pode parecer insignificante no princípio. Você traz uma mensagem a respeito de Jesus para alguém e pode parecer que aquela palavra não vai produzir nenhum resultado. Mas depois que ela brota, ela gera uma árvore grande. E você veja que Jesus fala assim: e em seus ramos se aninham as aves do céu. As aves simbolizam pessoas de todas as nações, porque as aves elas voam e elas migram de tempos em tempos para uma região, para outra região. Elas voam em vários lugares e para as várias cidades, e muitas vezes essas aves cruzam países de acordo com as estações e de acordo com o clima, as mudanças do tempo. Então Jesus estava dizendo: pregue a palavra, mesmo que você pense que é uma palavra muito pequena, porque isso vai produzir resultado. Versículo 20. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. 21. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Mais uma vez, Jesus está falando sobre a importância de investir no reino de Deus. O fermento, quando você lança na massa, ele leveda toda a massa. Então, da mesma forma como o grão de mostarda, você deve lançar na terra e ela vai gerar uma árvore que vai trazer aves, ou seja, pessoas de todos os lugares. O fermento também. Quando você lança uma palavra, ela exerce influência em todo o ambiente, em toda a sua volta. Jesus está dizendo: tenham coragem, por mais que vocês se sintam pequenos, por mais que vocês se sintam insignificantes, por mais que vocês pensem, mas é uma palavra tão pequena, é só um versículo. Ou às vezes é só uma frase: Jesus ama você. Não se esqueça disso. Essa frase, dita para uma pessoa numa situação de angústia e de desespero, pode produzir um livramento de morte para aquela pessoa. Aquela pessoa pode parar e refletir e procurar uma igreja e conseguir a salvação, porque você disse isso para ela. Nunca menospreze o que Deus colocou na sua mão, o que Deus tocou em você para dizer para o seu vizinho, para uma pessoa que está perto de você, porque essa palavra vai produzir um grande resultado na vida da pessoa. Tenha certeza de que o grão de mostarda, o fermento que você tem na sua mão, que você tem na sua boca para dizer uma palavra para alguém, vai produzir um grande resultado na vida da pessoa. Agora o versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Versículo 23. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar, ou seja, fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. 26. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. 27. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. 29. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. 30. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros.
Ou seja, eis que haverá últimos, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse texto, do versículo 22 até o versículo 30, Jesus estava falando sobre a porta estreita, falando que seguir a Ele é um caminho de bastante renúncia, é um caminho estreito, é um caminho que muitas pessoas não querem seguir. E muitas pessoas querem estar na igreja, participar da leitura da palavra, do estudo da palavra, do corpo e do sangue de Cristo, mas no seu dia a dia eles escondem pecados. E Jesus está dizendo que aqueles que vivem dessa forma não serão reconhecidos no dia em que ele voltar. Então esse texto aqui, do versículo 22 até o versículo 30, se alinha com a primeira parte que nós lemos. Nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 5 que ocorreu uma tragédia, que Pilatos matou alguns galileus e misturou com o sangue dos seus sacrifícios, e que uma torre, que é a torre de Siloé, caiu e matou 18 pessoas. E Jesus fala: vocês acham que essas pessoas que morreram dessas formas trágicas, que elas eram piores do que as outras pessoas? Quando Jesus faz a pergunta, ele fala: eles não eram piores. Vocês precisam se arrepender para que vocês possam estar com Deus. E aqui, aí depois, Jesus conta a parábola da figueira para dizer assim: Deus, ele é amoroso. Se você plantar uma figueira no meio de uma vinha e essa figueira não der nenhum fruto, ele não vai cortar de maneira imediata. Ele vai aguardar um tempo. O 1 ano que nós lemos aqui nessa parábola da figueira representa a paciência e a misericórdia de Deus. Ele vai dar um tempo até que você consiga produzir o fruto da justiça. Aí depois, quando ele conta aqui Lucas sobre a cura da mulher encurvada, que já fazia 18 anos que ela estava nessa condição num sábado, nós vemos que Jesus ele tem misericórdia. Ele não quer que nenhum dos seus filhos fique sofrendo em razão de doenças e nem em razão de demônios, porque essa mulher ela era corcunda por causa de um espírito imundo. Mesmo sendo um dia de sábado, Jesus entendeu a importância de libertar aquela filha de Deus. Então ele expulsou o demônio dela e ela conseguiu ficar conseguiu ficar com a sua coluna correta, porque ela foi liberta no sábado. E agora, mesmo sendo sábado, e Jesus até corrigiu aquele líder religioso dizendo: você deve trazer a cura sim para as pessoas. E aí Jesus vem e fala: preguem o reino, mesmo que seja como um grão de mostarda ou como um fermento, porque a pregação do reino sempre vai produzir um resultado na vida das pessoas, para que elas se salvem. Mas mais importante do que vocês pregarem é que vocês entendam que vocês precisam sempre se manter no arrependimento, sempre se manter praticando a verdade, para que vocês possam ser reconhecidos por Deus, para que vocês não sejam como aqueles que são os primeiros que conheceram o reino, mas por último é que vão se arrepender e vão conseguir encontrar o caminho. Porque existem muitas pessoas que são excluídas, como ladrões, prostitutas, mentirosos, corruptos, que podem se arrepender num último minuto e acabarem chegando ao reino de Deus antes do que aqueles que já estavam no reino, mas não estavam cuidando da sua salvação. E agora, para terminar Lucas capítulo 13, vamos ler do versículo 31 até o versículo 35. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
Versículo 32, e lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. 33, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e não quiseste? 35. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade eu vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus termina o capítulo 13 de Lucas termina com alguns fariseus indo até Jesus, quando ele estava ensinando os discípulos, ele estava ali na sinagoga, ensinando os discípulos, ensinando as pessoas ali na igreja, e eles dizem, é melhor você sair daqui, porque o Herodes quer matar você. Qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus foi dar uma resposta direta, dizendo no versículo 32, vão e falem para aquela raposa. Jesus, ele não se intimida diante da ameaça de morte. Ele estava ali para pregar em Jerusalém e ele sabia que iria morrer na cruz. Mas Jesus disse, eu vou cumprir toda a minha missão com ousadia e coragem, e eu não vou deixar de pregar e efetuar curas enquanto não for o tempo da minha morte. O que Jesus ensina é que enquanto eu tiver vida e não for o tempo da minha partida, eu vou dedicar 100% de mim para expulsar demônios e curar, para que o reino de Deus seja ampliado e alcance o maior número de pessoas. Por isso que ele fala aqui, veja no versículo 32, e ele lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Jesus estava dizendo que tem o dia certo de que eu vou morrer, mas enquanto não for a hora, eu vou continuar aqui, e eu não vou arredar o pé de fazer aquilo que corresponde à minha missão, expulsar os demônios e efetuar curas. No versículo 33 ele reforça isso. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus está dizendo, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, para que eu não morra fora da posição. Aqui ele está falando de Jerusalém, mas a posição que ele deveria estar era ali, para pregar para Jerusalém. E aí no versículo 34 e 35, Jesus apresenta uma lamentação sobre a cidade de Jerusalém. Se você estudar a Bíblia no Antigo Testamento, você verá que na cidade de Jerusalém, Deus várias vezes enviava profetas para corrigir o povo de Jerusalém. Principalmente o livro do profeta Jeremias mostra que o povo em Jerusalém ficava queimando altares e incenso a outros deuses. E Deus usou o profeta Jeremias e outros profetas para corrigir o povo, dizendo que eles não deveriam adorar a outros deuses, mas deveriam se arrepender dos seus pecados, porque senão viria castigo e juízo. E lá no Antigo Testamento, o castigo foi que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, queimou a cidade a fogo. Muitos foram mortos pela espada e muitos foram mortos pela fome e pelas pestes. E tudo isso acontecia em razão da desobediência de Jerusalém. E Jesus vem e relembra esse histórico da cidade de Jerusalém. Então, quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, Jesus está dando um toque emocional, o amor que ele tinha pela cidade, dizendo assim, vocês matam os profetas e apedrejam os que são enviados a vocês.
Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Então ele fala, eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Logo depois que Jesus morreu, passaram-se alguns anos e no ano 70, o Império Romano destruiu o Templo de Jerusalém e a cidade foi arruinada. Então Jesus estava dizendo, haverá consequências em razão da falta de arrependimento. Vocês vão ficar como uma casa deserta. E em verdade eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus estava dizendo, eu vou morrer e aí a cidade de Jerusalém só voltará a ver Jesus quando ele voltar. Sabemos que Jesus prometeu na palavra que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que caminharam em santidade e na porta estreita. E esse dia é o dia que eu estou esperando, e é o dia que todos os santos estão esperando, o dia em que o Cristo, que morreu na cruz por mim, voltará para me levar, para estar com Ele na eternidade. E é com essa esperança que todos os dias é preciso se arrepender e lembrar, eu preciso de Jesus. Jesus, ele é aquele que cura, é aquele que liberta, mas o mais importante, ele é aquele que nos salva da morte eterna. Portanto, aproxime-se de Jesus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.